Olá, boa noite, bem-vindos novamente ao canal Hugo Cauri. Eu sou o Hugo Cauri, o próprio, como vocês já conhecem, e hoje queria fazer um vídeo para partilhar convosco. Hoje é quase um vídeo meramente informativo. Eu tenho aqui uma Bíblia Sagrada. Vocês poderão eventualmente ter outra tradução qualquer da Bíblia Sagrada. O importante é mesmo ter a Bíblia Sagrada, mas não no móvel ou numa gaveta. É precisamente folheá-la, estudá-la, ler, refletir e colocar depois em prática nos nossos dias, na relação com o nosso próximo, em relação a nós mesmos, obviamente, para sermos seres melhores e podermos assim viver em espírito e em verdade e não mais em carne, neste mundo tão tortuoso. Obviamente que temos que ter, de facto, muita disciplina, muito autodomínio, mas isso só vem de Deus, de Cristo e do Espírito Santo. Posto esta atenção para todos nós, este ponto importante, e sublinhar este ponto importante, qual é o tema do vídeo de hoje? Hoje gostaria de vos falar, e o título do vídeo é precisamente se existe alguma tradução bíblica 100% fiel, ou as Bíblias, as traduções, independentemente da tradução que seja, obviamente, são adulteradas. Bem, é uma pergunta difícil de responder. Obviamente que nós temos imensas traduções, a maior parte das traduções são confiáveis, outras que estão um pouco mais tendenciosas, mas ao fim e ao cabo, os únicos escritos fiéis são os originais. As cópias e as traduções foram sofrendo alterações também conforme a língua e a inovação ou a atualização da língua, do hebraico, do aramaico, do hebraico, do grego, mas também sofreram traduções quando eram colocadas numa língua estrangeira. E mesmo quando eram traduzidas, para uma melhor interpretação, arranjávamos o quê? Sinónimos. Palavras, se calhar mais simples para algumas pessoas, menos formadas, por exemplo, com menos estudos, mas que com alguma simplificação do léxico, do vernáculo, conseguiriam perceber a mensagem. E o intuito dos escribas e dos tradutores, dos estudiosos das escrituras sagradas e também dos tradutores de várias línguas, tiveram como base, como prioridade, a fidelidade aos originais. Eu gostaria só de ler um texto bíblico, uma passagem bíblica, simplesmente para alertar que temos que ter um cuidado, qualquer um de nós possamos eventualmente fazer uma escolha da tradução que nós queremos, da tradução bíblica, ou se eventualmente pertencermos a alguma equipa de tradutores, temos que ter a noção real do significado daquilo, do texto, daquilo que nós estamos a trabalhar, mas também refletir e ter a sensibilidade de que o leitor, quem está do outro lado, poderá ser uma pessoa que não tenha tantos estudos, tanta formação, quer académica ou uma formação mais básica, pode não ter estudos, mas com algumas palavras que tenham o mesmo significado, mas que seja mais fácil de perceber, as pessoas consigam eventualmente compreender, com um estudo, com o apoio e ajuda de alguém, perceber melhor a mensagem. Mesmo assim que elas estejam a ler sozinhas, acabem por perceber e não sentirem tantas dificuldades no objetivo da mensagem bíblica. Eu gostava primeiro, e para nós percebermos qual é, de facto, a importância, o valor de termos este cuidado, e nós estamos a falar da Palavra de Deus, não estamos a falar de um mero livro humano,
portanto, é inspiração divina, portanto, os profetas e todos os homens e mulheres que escreveram a Bíblia são dotados de inspiração divina, portanto, não foi pela sua vontade, mas pela vontade de Deus. E eu gostava de que me acompanhasse na leitura da Bíblia. Neste momento, tenho aqui uma mensagem que eu gostava de partilhar convosco, uma passagem bíblica, que é o primeiro livro, Gálatas, é um livro que está no Novo Testamento. O livro de Gálatas, eu gostava que pudessem acompanhar, é logo no capítulo 1, o livro de Gálatas, tem uma mensagem muito importante. O livro de Gálatas, um livro escrito pelo apóstolo Paulo, diz assim, no versículo, eu não sei se os irmãos e as irmãs já têm as vossas Bíblias abertas neste texto, quem tem a Bíblia Sagrada. Eu vou ler, atenção, eu gosto sempre de frisar, eu vou ler na tradução do Novo Mundo da Bíblia Sagrada, portanto, esta tradução é usada da religião Testemunhas de Jeová, e, portanto, vamos ver o que é que diz esta tradução. Eu já depois faço uma à parte para vos dizer quais as traduções bíblicas que mais gosto. E posso pô-las até mesmo por ordem. Mas vamos então ver qual é o cuidado que nós temos que ter quando vamos comprar uma Bíblia, quando vamos escolher uma Bíblia, para nós percebermos melhor e qual é a Bíblia que de facto está mais próxima dos originais e também qual a que tem as palavras mais simples de entender para qualquer pessoa. Vamos então ao livro de Gálatas e vamos ler o capítulo 1 de Gálatas e vamos ler o versículo 8. Gálatas 1, capítulo 1, versículo 8. Diz assim então: No entanto, mesmo que um de nós ou um anjo do céu vos declare como boas novas algo além das boas novas que vos declaramos, o apóstolo Paulo e outros companheiros de pregação, isto foi um parênteses, que ele seja anátema ou amaldiçoado, como diz nesta tradução. Esta tradução diz mesmo amaldiçoado. Anátema quer dizer amaldiçoado. Mas este é um exemplo, logo, como nós podemos entender a Bíblia. Esta tradução simplifica, e eu agora vou falar aqui deste exemplo, mas há outros, simplifica e, em vez de colocar a palavra anátema, que muitas pessoas não sabem, colocou amaldiçoado. Portanto, ser anátema é ser amaldiçoado. E, portanto, colocou aqui a palavra amaldiçoado. Simplifica para o entendimento do leitor. Mas, a bem da verdade, e também posso dizer, há aqui uma passagem bíblica, que eu também vou ler, como exemplo daquilo que nós não podemos fazer para induzir o leitor em erro, que é, nesta tradução, atenção, nesta tradução, que é a única tradução que tem esta frase desta forma. Todas as outras Bíblias que eu li até ao momento não têm, de facto, esta forma de tradução, da expressão, que é no livro de João, e os irmãos e irmãs podem me acompanhar, o livro de João, portanto, o quarto livro do Novo Testamento, o livro de João, no capítulo 1 e a partir do versículo 1. João, capítulo 1, versículo 1. E diz assim a palavra de Deus: No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. E aqui, um Deus está escrito aqui em letra menor. O que significa que no princípio era a palavra, ou era Jesus, e vamos aqui fazer um exercício muito simples. Vamos trocar aqui a palavra, ou o verbo, por Jesus, pelo nome de Jesus, porque a palavra ou o verbo de Deus é Jesus. Então, vamos fazer aqui este pequeno exercício. No princípio era Jesus.
e Jesus estava com Deus. E Jesus era um Deus. Aqui, este Deus está em letra pequenina, o que significa que Jesus era um Deus, mas em letra pequena. No meu entendimento, Jesus é a imagem do Deus Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso. É o Filho de Deus. Ele é o primogênito de toda a criação. Através dele, todas as coisas foram criadas. Portanto, a primeira ação de Deus, Pai, foi Jesus. E é Jesus. Portanto, a partir daí, tudo o resto foi criado. E, portanto, para dizer o seguinte, em todas as outras traduções que eu li, portanto, a João Ferreira de Almeida, a Bíblia de Jerusalém, a Nova Versão Internacional, a Bíblia na linguagem de hoje, a século XXI, portanto, entre outras, a King James atualizada, a King James também, todas estas Bíblias têm a seguinte tradução. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Não tem o um entre parênteses aqui. Não era um Deus, era Deus. E de facto não estão errados. Porque Jesus é a imagem de Deus. Se estivermos com Jesus Cristo, estamos com Deus. Aliás, qual foi o nome que foi dado a Jesus para identificá-lo? Foi Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Então, se Deus orientou o anjo para que dissesse: darás o nome de Emanuel, que significa Deus conosco, então quando Jesus estava na terra, era o Filho de Deus enviado, mas era Deus na terra. Por isso é que muitos fariseus e outros judeus queriam apedrejar o Senhor Jesus, porque ele dizia-se que era Deus. Mas o Senhor Jesus disse: Deus enviou-me, o Pai me enviou. Eu e o Pai somos um. Também disse: o Pai é maior do que eu. Eu não faço nada sem o Pai me dizer. É importante nós percebermos isto. Por exemplo, nós já tínhamos falado em algum vídeo anterior que Jesus e Jeová, portanto, Deus e Cristo, são um. Mas são duas pessoas distintas. E nós temos de ter atenção para isto. São duas pessoas distintas. É como o marido e a mulher. Vamos dar aqui um exemplo. Para Deus, o marido e a mulher são uma só carne. Mas são duas pessoas distintas. Têm o mesmo propósito, o casamento, a relação entre eles. Da mesma forma, Deus, Jesus, têm o mesmo objetivo, o Pai e o Filho. E a essência, a plenitude, que é quase inimaginável para nós, porque nós não conseguimos mentalmente chegar lá, é o que é o Espírito Santo. Podemos fazer um vídeo para dizer o que é o Espírito Santo, mas o Espírito Santo é a essência de Deus e a sua plenitude. É algo que, por mais palavras que nós possamos dizer e frases muito mais explícitas, acabamos por não conseguir exemplificar ao máximo. Porque se temos imensas dificuldades em explicar e perceber e entender o que é material, o que é do mundo, então o que fará das espirituais? O que será das espirituais, melhor dizendo? Foi quando o Senhor Jesus falou com Nicodemos. Portanto, é isso que nós temos que ter muito cuidado para perceber de facto que o entendimento não pode ser descurado, nós temos que interpretar muito bem. Em relação, e agora já deixei aqui a parte da Bíblia, porque já dei estes exemplos, o que eu gostava de falar convosco é, então Hugo, tendo em conta aquilo que acabaste de nos explicar, para ti qual é a Bíblia mais próxima dos originais? Eu tenho uma Bíblia que considero que seja preferida, e vocês já sabem, porque eu já disse em alguns vídeos, é a Bíblia de Jerusalém. Ainda, e vão dizer porquê, ainda que de facto o nome de Deus, por exemplo, no Antigo Testamento, que em vez de ser o nome de Deus colocaram Senhor,
Na Bíblia de Jerusalém está Iavé, não está Javé, nem está Jeová. Não, está Iavé. Mas está lá uma tradução do nome. Porque no Antigo Testamento, no Velho Testamento, o nome de Deus estava escrito. E, portanto, nós não podemos agora substituir, porque houve uma razão pela qual os judeus não queriam dizer o nome, pronunciar o nome por ser sagrado demais, e havia muitos procedimentos. Eles lavavam as mãos antes de escrever o nome de Deus, faziam uma pausa mesmo quando estavam a escrever, a traduzir as escrituras sagradas ou a fazer cópias. Os copistas lavavam as mãos quando escreviam o nome de Deus. E por ser tão sagrado, por ser tão puro, portanto, eles preferiram então colocar a tradução de Senhor ou Adonai, e como é dito nos dias de hoje, a palavra Adonai, acabamos nós também, por acréscimo, quando fazemos alguma tradução da Bíblia, dizer então Adonai ou Senhor. Mas no Antigo Testamento convenhamos dizer, e podemos depois pesquisar e ver documentos e provas, que o nome de Deus está na tradução. No Novo Testamento, já escrito em grego, não está o nome de Deus, mas sim Senhor, ou seja, Lord. Portanto, e aqui temos que, ou Kyrios, como em grego, melhor dizendo. Portanto, estava aqui a fazer uma tradução para inglês, mas também tenho que dizer que em grego está Kyrios, portanto está Senhor. A tal tradução, por exemplo, e este é um exemplo, de que não podemos retirar nem colocar a mais. Outro exemplo que eu gostaria de falar convosco e aqui é uma situação muito mais importante, porque aqui pode mudar a ideologia, a interpretação, e os irmãos, as irmãs, os telespectadores podem concordar comigo ou não, mas a minha opinião é que no momento, na passagem bíblica, em que o Senhor Jesus recebe quando está pregado na estaca de tortura, na cruz, no madeiro, um dos ladrões pede perdão a Jesus. E Jesus diz-lhe, de veras, e aqui está esta tradução, que dá a indução de um ponto religioso ou de outro ponto. E vou dizer qual. Portanto, o Senhor Jesus diz, de veras eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. A vírgula aqui pode estar antes ou depois. E acontece em muitas traduções. Mas o que eu considero que seja a forma correta, e considero por estudos que tenho feito e por ouvir entendidos nas traduções e nas línguas que se falava no tempo bíblico, compreendo e concordo que o Senhor Jesus disse, de veras eu te digo hoje, vírgula, e estarás comigo no paraíso. Portanto, está a falar, eu digo-te hoje, a esta hora, que vai estar comigo no paraíso. Portanto, na altura em que houver a ressurreição. Mas, na maioria das bíblicas, diz precisamente o contrário. Portanto, a vírgula vai mais para trás. Então, o que é que diz? De veras eu te digo hoje. De veras eu te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, ele diz, de veras eu te digo, ele, o Senhor Jesus, de veras eu te digo, hoje, neste momento, estarás comigo no paraíso. Portanto, eles vão ascender aos céus, ao paraíso. Mas isto levanta, esta confusão, este dilema, levanta muitas questões. E, portanto, será debate ou tema para outra altura, para não estendermos muito o vídeo, até porque já vamos quase com 20 minutos de vídeo, mas o importante e posso deixar no ar, aqui este tema de hoje tem a ver com as traduções bíblicas. Portanto, ou seja, eu usei hoje a tradução do Novo Mundo, mas vejo que a tradução do Novo Mundo tem algumas expressões que eu
na minha modesta opinião e no conhecimento que adquiri até à data, não estão tão próximas do original, mas também todas as outras não. E, portanto, para responder à questão do vídeo, será que todas as Bíblias estão adulteradas? Sim, elas estão. Elas têm algumas nuances em algumas expressões, precisamente para defender um pouco a ideologia e o critério da religião a que aquela tradução, aquela igreja usa, aquela tradução está associada. E, portanto, nós temos que ter um conhecimento muito fecundo, muito próximo, muito na essência da palavra de Deus e do conhecimento bíblico. E eu sugiro, então, aqui as Bíblias que vos vou dizer neste momento. Sugiro, em primeiro lugar, a Bíblia de Jerusalém. É uma Bíblia católica. Para mim é a escolha número 1. A escolha número 2 pode ser a João Ferreira de Almeida, a normal, porque existem as atualizadas e, portanto, já há ali muita alteração. Temos que ter cuidado. Para não depois cingirmos àquelas tendenciosas, expressões tendenciosas para defender as ideologias de uma certa religião. E depois tenho outra, a Nova Versão Internacional. Portanto, estas três Bíblias, a Bíblia de Jerusalém, João Ferreira de Almeida, a antiga, e a Nova Versão Internacional são as minhas três referências. Eu colocaria aqui uma quarta também, porque gosto muito da forma do português de Portugal e de expressões e frases simples, com palavras mais simples para melhor interpretação, que é a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, que é a Bíblia que as testemunhas de Jeová usaram. Mas aqui temos de ter cuidado para também esta Bíblia, esta tradução, estar também com as expressões tendenciosas. E é isto que nós temos que ter cuidado. Portanto, são estas três mais uma, portanto, são as três traduções que mais gosto. Primeiro, Bíblia de Jerusalém. Segunda, João Ferreira de Almeida. E terceiro, Nova Versão Internacional. 3 mais uma, que será a quarta, a tradução do Novo Mundo da Bíblia Sagrada, usada e traduzida também pelas testemunhas de Jeová. Portanto, gostaria então de vos agradecer a paciência deste vídeo um bocadinho mais longo. Eu espero que se encontrem bem. Se não se encontrarem bem, entreguem sempre nas mãos do nosso Deus, o Criador de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus de Moisés e Pai daquele que é o nosso Rei, Mestre e Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, que veio em carne à terra e deu a sua vida por nós, através do qual somos salvos. E assim, como eu acredito na ressurreição, que no último dia, quando vier o Senhor Jesus buscar o seu povo para restaurar este mundo e haverão novos céus e nova terra, possamos todos estar no reino de Deus, no paraíso, como o Senhor Jesus também prometeu àquele ladrão arrependido. Assim façamos nós também, arrependemos-nos diariamente daquilo que fazemos menos mal, que nos arrependamos, melhor dizendo, daquilo que fazemos mal. Portanto, irmãos e irmãs, obrigado. Nós vamos fazer outro vídeo e, curiosamente, esse próximo vídeo, que eu já tenho aqui o tema também, para elaborar mais um pouquinho, é sobre o reino de Deus e a sua justiça. Obrigado mais uma vez. Espero que gostem do vídeo, possam assinar o canal, é gratuito. Assinem, subscrevam o canal, partilhem nas várias plataformas das redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram e por aí adiante, porque neste canal pode ser muito aborrecido para alguns, mas aqui só falamos da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, com exemplos da Bíblia Sagrada. E são estes conselhos, nada mais de críticas, nada de apontar dedo a qualquer tipo de religião. Portanto, nós queremos falar aqui da verdade. E a verdade é Cristo Jesus.
Assim, vamos compreender certamente quem é o nosso Deus, o Todo-Poderoso, que é Espírito e está nos céus. Irmãos e irmãs, um forte abraço cristão. Até breve. Fiquem com Deus em Cristo Jesus e orem muito. Obrigado.